Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro com mais uma dica acadêmica para você que está enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. E hoje eu vou falar sobre como você pode se lidar com as preocupações do processo seletivo de mestrado e de doutorado. Eu escolhi esse assunto porque eu lembrei da irmã de um amigo meu que havia desistido de fazer uma prova de concurso público porque ela estava morrendo de ansiedade. É claro que aqui o assunto seria processo seletivo de mestrado ou de doutorado e que o ponto central são as preocupações e não a ansiedade. Mas, bem ou mal, preocupação em excesso gera ansiedade e isso pode abalar a sua confiança, isso pode afetar negativamente a sua performance. E por isso, talvez você que está enfrentando o processo seletivo possa estar passando por alguma coisa similar. Eu já tive alguns projetos que eu estava lá me dedicando, trabalhando com os nervos à flor da pele, mas eu não conseguia me focar porque sempre vinha um pensamento aleatório na minha mente que me atrapalhava a prestar atenção nas minhas tarefas. Sabe quando você bloqueia, quando você tem aquela preocupação que te paralisa, né? Quando você tem aquele devaneio que você não controla, você tá focado ali, aí aparece uma voz sua dentro da sua própria cabeça falando alguma coisa que é alguma preocupação. Em geral, as preocupações são assim, elas te atrapalham a você se focar nas suas tarefas. E o que você tem que entender disso, né, das preocupações? Será que elas são vilãs? Absolutamente não, porque você tem que entender que as preocupações têm uma função importante na nossa vida. Basicamente, as preocupações servem para a gente se preparar ou para a gente enfrentar desafios, para a gente agir quando for necessário. Mas preocupação pode atrapalhar a gente quando elas são excessivas, quando elas são exageradas, quando elas trazem emoções negativas, aí coloca a gente para baixo, ou quando elas nos atrapalham, né, quando a gente tenta trabalhar em nossos projetos. Pode ser projeto acadêmico, projeto profissional, projeto pessoal e assim sucessivamente. E qual que é a minha dica para você se lidar com as preocupações? Bom, a minha primeira recomendação é, toda vez que vier uma preocupação na sua mente, anota ela e faz um esforço de parar de pensar nela. Sei lá, você pode andar com um bloquinho de notas ou você pode fazer as anotações no seu celular. Mesmo porque a maioria dos smartphones hoje em dia estão a um braço de distância da gente, né? Então você pode usar, por exemplo, o Google Keep ou o OneNote da Microsoft. E por que eu recomendo que você anote as suas preocupações? Porque essa basicamente é a melhor forma de fazer com que a sua mente pare de pensar nessas preocupações. No momento que você anotar aquela preocupação, o seu cérebro vai entender que ele não precisa mais se preocupar com aquilo porque você acabou de anotar. Então, sempre que vier uma preocupação na sua mente, vai lá, anota ela e impeça dela te atrapalhar quando você estiver fazendo as suas tarefas. Então, por exemplo, se você está estudando para prova de conhecimentos, aí você lembra que tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Vai lá, anota isso e foca nos estudos e esquece aquele negócio porque já está anotado. Se você brigou com uma pessoa próxima, aí isso está te atrapalhando, você vive pensando. Então anota essa preocupação e diga para você mesmo que você vai resolver isso posteriormente, mais tarde. Então experimenta fazer isso e depois me fala aqui nos comentários como que você se sentiu. Bom, mas não basta só anotar, né? Depois disso, você vai estabelecer na sua agenda pessoal, né? Uma vez por dia, você separa um tempinho para você parar e para você pensar sobre as suas preocupações. Você pode chamar isso como a hora da preocupação. Da onde eu tirei isso? Basicamente eu vi um livro, de teoria de terapia cognitivo-comportamental que ele recomendava um exercício que se chama a hora da ansiedade. Então aqui eu peguei como exemplo, eu me inspirei nesse nome para chamar como a hora da preocupação. Então nessa hora da preocupação você pode ser de 20 minutos, 15 minutos, e então depende de cada pessoa. Mas você não vai pensar nas suas preocupações de qualquer jeito. Então, primeiro você vai triar, você vai filtrar, você vai separar as preocupações úteis e as preocupações inúteis, E como que você sabe quais são as preocupações úteis e quais são as preocupações inúteis? Basicamente, você vai lá, na sua listinha de preocupações que você anotou, você vai se perguntar: eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Se a resposta for não, se não for possível fazer nada em relação àquela preocupação, provavelmente aquela preocupação só serve para te atrapalhar.
Mas agora, se a resposta for sim, ou seja, se aquela preocupação você pode fazer alguma coisa para atenuar ou para resolver aquela preocupação, isso significa que aquela preocupação serve para te alertar de um possível problema que você pode evitar. Então, depois disso, você vai lá, descarta as preocupações inúteis, mesmo porque não tem nada que você possa fazer em relação a elas, então você vai lá e se livra delas. Mas aí você vai pensar nas soluções para as preocupações úteis. Então, dedique um tempo pensando no que você vai fazer em relação a essas preocupações. Aí depois que você pensar nas suas soluções, vai lá, anota aquilo na sua lista de tarefas e posteriormente, quando for a hora certa, o tempo certo, você coloca essa solução em prática. Simples assim. Augusto, mas eu tenho milhares de preocupações e se eu fizer isso, né, a hora da preocupação, eu vou ficar mais de 1 hora por dia e eu não tenho tanto tempo assim, o que eu faço? Bom, se você tem preocupações em excesso, eu recomendo que você estabeleça um limite de tempo para você pensar nelas, né? Então, a sua hora da preocupação pode ter 20 minutos, e se no final você não conseguir terminar de pensar em todas as preocupações, deixa anotado na sua lista de preocupações para a próxima vez que você pensar nelas, no outro dia, né? Então, a estratégia principal desse exercício é você não deixar que as preocupações te paralisem ou te atrapalhem quando você estiver trabalhando nas suas tarefas. Mesmo porque não tem nada tão bom quanto conseguir trabalhar com a mente tranquila, com a mente vazia e ultra focado. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que você aplique isso no seu dia a dia e depois posta aí nos comentários o que você sentiu. Um grande abraço e até o próximo episódio.